Hello, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, especialmente para você. E você que é novo, aproveita, já se inscreve. Inclusive, seja muito bem-vindo aqui no meu canal, é um prazer ter você por aqui. Ativa o sininho das notificações, deixa seu like, comenta aqui o que você gostaria de ver aqui no meu canal, sobre qual assunto você gostaria de ver por aqui e bora pro vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês 4 ensinamentos de como manter o nosso coração puro, do latim puros, que quer dizer limpo, casto e sem mistura. Primeiro, limpo, ou seja, deixar ele totalmente limpo de toda e qualquer impureza. Casto quer viver a castidade. A castidade no sentido de ser, não somente se abster dos prazeres sexuais, mas poder viver bem a castidade, ser casto na vida, no matrimônio, na vida religiosa, você como solteiro, namorando, noivo e até mesmo dentro do casamento, principalmente prezando pela fidelidade ao outro, não deixando que impurezas entrem no casamento, como a pornografia, o adultério, na vida de uma pessoa solteira que tá namorando uma pessoa que tá também noiva, por exemplo, se abster dos prazeres sexuais, não somente no sentido carnal do ato em si, mas também daquilo que nós vemos, naquilo que nós deixamos entrar dentro de cada um de nós. A gente ter esse cuidado com séries, com novelas, com assuntos, principalmente com pensamentos, porque nós sabemos que o nosso coração, ele é reserva de tudo aquilo que nós somos, das nossas emoções, do nosso caráter, os nossos pensamentos, de tudo de fato que nós somos interiormente. E no final, a não deixar mistura, sem mistura. Ou seja, não existe a gente misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Vocês já perceberam que, por exemplo, quando a nossa casa, quem tem o chão assim branquinho, do azulejo branquinho do piso, é muito mais fácil a gente ver a sujeira, correto? E não existe a gente misturar o sujo, por exemplo, a água limpa com sujeira. O que vai acontecer? A sujeira vai sobressair no final das contas, não vai? Então, é muito mais fácil a gente acabar se sujando, deixando o nosso coração se corromper com o pecado, com os vícios, com tudo aquilo que nos afasta de um coração puro, coração esse que Deus quer habitar dentro de cada um de nós, diante dessa pureza. E Deus, ele não quer estar no meio da sujeira. Eu acho que nenhum de nós aqui gostaria de estar em meio à sujeira. Assim, Deus também não quer estar no nosso coração em meio a tanta bagunça, tanta sujeira. Então, a gente precisa sim manter o nosso coração limpo, casto, sem qualquer tipo de mistura, para que Deus possa de fato habitar nele, para que nossas emoções possam estar puras, o nosso pensamento também, o nosso caráter. Então vamos aos 4 ensinamentos, e para falar um pouco sobre cada um deles, nós vamos ler a passagem nos Salmos, o 118, algumas Bíblias o 119, do versículo 9 ao 16. Começa assim: como um jovem manterá pura a sua vida? Aqui nós já começamos com o primeiro ensinamento, que é a fidelidade a Deus, sendo fiel às vossas palavras. Não somente aqui as palavras de Deus, mas também os mandamentos
e a sua aliança conosco, porque Deus ele não quebra a aliança dele conosco. Nós é que muitas das vezes, diante das nossas escolhas, más escolhas principalmente, nos desviamos, quebramos essa aliança com ele. O segundo é a confiança. E aqui diz no versículo 10, de todo o coração eu vos procuro. É confiar o nosso coração totalmente a Deus, para que Ele seja o Senhor do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, o Senhor que conduz as nossas emoções, o Senhor que purifica todo e qualquer sentimento, vontade que nós tenhamos dentro do nosso coração. O nosso coração anseia por Deus, assim como a nossa alma, assim como todo o nosso ser, ele anseia por Deus. Continuando, não permitais que eu me aparte de vossos mandamentos. Aqui nós temos o terceiro ensinamento, que é a obediência. Não existe, gente, sermos felizes desobedecendo a Deus. Já pararam para perceber isso? Que todas as vezes que a gente desobedece a Deus, as coisas parecem que desandam totalmente. E nós ofendemos a Deus de fato quando a gente desobedece Ele, quando a gente peca contra algum dos mandamentos, quando a gente de fato deixa que as impurezas entrem no nosso coração, no nosso ser. A impureza, ela é brecha para que o inimigo entre e faça o que ele quiser dentro do nosso coração. Então aqui a obediência, seguindo os mandamentos dele, é muito importante. Mas você pode dizer, Tamara, que coisa chata esse negócio de ficar obedecendo ao mandamento. Gente, mas é primordial. Cada um dos mandamentos, e não só dos mandamentos, mas a gente também prestar atenção nas virtudes e o que elas nos elevam. E talvez nós estejamos pecando sim em relação às virtudes. Então a gente observar, pedir a pureza, o dom, a virtude da pureza é uma das virtudes. Continuando, o quarto é a vontade divina. Estarmos abertos à vontade de Deus. Porque é complicado, gente, a gente estar aberto à vontade de Deus. Porque a gente tem a nossa vontade. Dentro do nosso coração nós temos a nossa vontade, mas que muitas das vezes pode sim estar corrompida diante do pecado, diante das impurezas, daquilo que nos leva para longe de fato da vontade de Deus. Daí a gente não consegue perceber qual é de fato a vontade de Deus na nossa vida, porque a gente está totalmente focado naquilo que é da nossa própria vontade. Continuando aqui, guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. Sede bendito, Senhor, ensinai-me vossas leis. Meus lábios enumeram todos os decretos de vossa boca. Na observância, em cumprir aqui a vontade de Deus. De vossas ordens eu me alegro. Gente, uma coisa é certa. A gente só vai ser feliz quando a gente estiver no centro da vontade de Deus. Se a gente estiver fora da vontade de Deus, não existe ser feliz. A gente ainda assim se engana, nós mesmos nos enganamos em pensar que fazendo a nossa vontade, que vivendo a vida do jeito que a gente leva, deixando que as impurezas adentrem, vivendo de fato na sujeira, não procurando viver a castidade, a pureza de coração, sem misturar uma coisa com a outra. Você pode falar assim, Tamara, mas eu consigo viver no mundo
e viver em Deus. Gente, você pode achar, porque a gente sempre pensa que nós temos a capacidade de conseguir dar conta por nós mesmos. Eu consigo separar as coisas. Será que consegue mesmo? Eu várias vezes me pego. E, gente, é muito simples. Todas as vezes que eu abri brecha em mim de mergulhar nas coisas do mundo, eu comecei a deixar de lado as coisas de Deus, que são primordiais para que nós possamos manter um coração puro. Então a gente começa a sujar. É a mesma coisa, uma poeirinha ali, uma poeirinha aqui. Não vou limpar não, vou deixar, porque é só uma poeirinha, não tem ninguém vendo. É a mesma coisa do que jogar lixo para debaixo do tapete, sujeira para debaixo do tapete. Uma hora ou outra, aquela sujeira vai aparecer. E ela não vai ser mais pequenininha. Ela vai ser bem grande. O que vai ser um tanto quanto difícil da gente conseguir limpar novamente tudo isso, não é mesmo? Tudo aquilo que tá muito sujo, a gente não tem uma certa dificuldade de estar limpando? Então não adianta, a gente é sem mistura. Não adianta misturar, não vai dar certo. Vai pesar para um lado. Algum lado vai pesar mais. E geralmente a nossa vontade, nós temos essa inclinação, essa má inclinação às vontades, os prazeres da nossa carne, em realizar as vontades que nós temos. Então, quem é que acaba pesando mais quando a gente se deixa levar? Nessa de tentar misturar uma coisa na outra? O lado ruim. Ele sempre vai pesar um pouco mais. De fato, a vida, o caminhar com Deus, manter um coração puro é muito difícil, gente. Não só na vida de uma pessoa solteira, casada, que tá noiva, que tá namorando, mas também no casamento, na vida religiosa. Ela nunca vai ser fácil. Mas entenda uma coisa, se Deus tá te pedindo castidade, se Ele tá te pedindo um coração puro, limpo, sem mistura, é porque Ele quer te dar isso. Então Ele vai te dar os meios para que você possa alcançá-lo. Então, continuando, o último então é estar na vontade de Deus. Esteja aberto. A gente só vai viver essa purificação do nosso coração, da nossa alma, quando nós abrimos de fato o nosso coração para viver essa experiência, para viver essa purificação, de deixar Deus purificar o nosso coração. Deixar que Ele venha e limpe toda essa sujeira, mas que nós possamos também estar cientes que nós também devemos fazer a nossa parte em limpar o nosso coração, a nossa casa, que é o nosso coração, a nossa alma, para que Deus possa habitar. Por fim, sobre os vossos preceitos, os ensinamentos, meditarei e considerarei vossos caminhos. Aqui a gente está recordando o tempo inteiro, está meditando no nosso coração a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, o mandamento de Deus, aquilo que Ele nos pede todos os dias. A gente precisa sim recordar. A gente não tem uma facilidade enorme em ficar ruminando coisa ruim. É igual a vaca que tá lá, ela vai, vocês sabem como que funciona, e ela fica ali. A gente não tem uma facilidade enorme de fazer isso quando alguém magoa a gente, de lembrar alguma coisa lá do passado que nos fez mal, aquilo que a gente deixou de fazer, aquele arrependimento. A gente fica aí, ruminando. Por que a gente não aprende a ruminar a palavra de Deus, os ensinamentos dele todos os dias, a todo instante? É como se fosse um alarmezinho despertando de 1 em 1 segundo, para a gente poder estar lembrando tudo aquilo que Deus fala no nosso coração, para que a gente possa sim viver e sermos castos e limpos de coração. Hei de deitar-me em vossas leis, observar, deleitar-me, se entregar totalmente às leis, os mandamentos, a palavra de Deus, se entregar completamente. Jamais esquecerei vossas palavras.
É necessário, de fato, gente, estarmos com as palavras de Deus enraizadas no nosso coração. Lembram daquela passagem que fala sobre a casa estar construída sobre a rocha que é Deus, e a casa que não foi construída sobre a rocha que é Deus, que foi construída nas próprias vontades, no mundo, em cima talvez de pessoas, a gente de confiar nas coisas do mundo, no dinheiro. Uma hora ou outra a tribulação vem, as ondas fortes vêm, a chuva vem e ela destrói. Mas aquele que construiu a casa, a nossa casa somos nós, nosso coração. Se nós construirmos na rocha que é Deus, na sua palavra, sim, as tribulações vão vir. E elas costumam vir bem intensas. Mas nós vamos estar seguros na palavra de Deus, com Deus habitando dentro do nosso coração. Então entenda que é necessário que Deus esteja enraizado dentro de nós para que nós não possamos cair diante de tantas coisas ruins que nos acometem aqui nesse mundo. Mas lembre-se que muitas das vezes as coisas ruins servem para fortificar cada vez mais a nossa vida em Deus, na rocha que Ele é. Eu espero que essa palavra tenha confortado o teu coração e que esses ensinamentos nos façam termos essa experiência de um coração puro para que Deus habite em cada um de nós. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.